Nessa segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, temos a honra de abrir o 43º Encontro Anual da Ampox, na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Pedimos de antemão desculpas pelo atraso, mas por conta da chuva, alguns colegas ainda não chegaram, inclusive alguns membros da diretoria, mas já daremos início em respeito já à nossa programação. Convido, portanto, para compor a nossa mesa, a presidenta, professora doutora Miriam Pilar Grossi, da Universidade Federal de Santa Catarina. A secretária executiva, professora doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmeier, da Universidade de São Paulo. O secretário adjunto, professor doutor Renato Sérgio de Lima, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ainda não pôde chegar, mas assim que chegar, vai compor a mesa. O diretor de publicações, professor doutor Bruno Speck, da Universidade de São Paulo. A diretora, professora doutora Isabela Tamaso, da Universidade Federal de Goiás, também ainda não chegou. E o diretor, professor doutor Paulo Sérgio da Costa Neves, da Universidade Federal do ABC. Também ainda não chegou e tomará assento assim que possível. Dos Estados Unidos, a diretora professora doutora Marlise Miriam de Matos Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, está torcendo à distância pelo sucesso deste encontro. Convido para fazer uso da palavra a secretária executiva, professora Ana Lúcia Pastore Schritzmeier. Boa noite a todas e todos, sejam muitíssimo bem-vindas, bem-vindos a este 43º Encontro Anual da Ampox. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de ocupar essa função de secretária executiva de uma associação que eu admiro há muitos anos. Confesso aqui já então a minha idade, porque a minha primeira Ampox foi a 10ª Ampox, em Campos do Jordão, no ano de 1986, quando eu terminava a minha graduação em Ciências Sociais. E aquela Ampox foi muito marcante para mim, não só por ser a primeira a gente nunca esquece, mas porque ouvi uma palestra da professora Ivone Meg e, graças a essa palestra, eu me inspirei para o meu tema de mestrado. Então, a Ampox tem, acho que, esse papel de inspirar pesquisas com as pesquisas que já chegam aqui. Conforme nós registramos na carta de boas-vindas, que eu espero que vocês leiam com calma depois, esta diretoria iniciou a gestão em meio a um contexto sociopolítico e econômico muito adverso às ciências em geral e às ciências sociais em particular. Esse contexto, infelizmente, como nós sabemos, tem se agravado de janeiro para cá, quando nós assumimos a diretoria, e nós sabemos que não atinge só associações científicas, mas programas de pós-graduação por todo o Brasil, universidades, e também cada um e cada uma de nós nas suas atividades de docência, pesquisa, extensão e mesmo nas nossas vidas pessoais. Houve momentos em que nós, neste ano, nós da diretoria esse ano, chegamos a questionar se seria possível realizar esse encontro. Um desses momentos foi quando, já tendo aprovado o pedido de apoio ao CNPq, infelizmente tivemos a notícia de que o edital estava cancelado. Depois desse susto de alguns outros, mas graças a apoios que persistiram,
nós prosseguimos e principalmente graças ao ânimo que recebemos de muitas e muitos de vocês. Normalmente os agradecimentos vêm no final, né, de um evento, mas eu vou fazer uma inversão. Acho que é o momento de pontuar agradecimentos fundamentais. Em primeiro lugar, vamos agradecer a CAPES, que apesar de todos os ataques que vem sofrendo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nos apoiou, assim como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Gostaríamos de registrar de público que ainda aguardamos o retorno da FAPESP e com grandes expectativas de que seja positivo, quem sabe ainda possamos anunciá-lo durante o evento. Mas outros apoios históricos, contínuos, persistentes, são responsáveis pela manutenção não só dos encontros, mas da própria ANPOCS. Então, rapidamente enumero alguns deles. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo segue concedendo à ANPOCS o espaço imprescindível da secretaria e alguns serviços como telefonia, energia elétrica. Sem isso seria difícil, nesse contexto, temos que pagar o aluguel de um espaço. Aqui em Caxambu, são inúmeros os apoios que nós recebemos. Prefeitura Municipal, várias das secretarias, a Câmara Municipal, a Associação Municipal da Microrregião do Circuito das Águas, cuja sigla é AMAG, o Lions Club, Rotary Club, Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e essa rede hoteleira imensa, que começa com o Glória e atinge pousadas, inclusive rurais. Sei de colegas que estão a 3, 4 quilômetros daqui hospedados. Todos são muito gentis e nos acolhem com muito, muito carinho. Continuamos recebendo o importante apoio do Instituto Moreira Salles, que sempre abrilhanta os encontros da ANPOCS com engenho e arte. E eu acho fundamental, nesta abertura, agradecer especialmente as contribuições de cada um e cada uma de vocês. Nós temos noção que as taxas de inscrição estão se tornando bastante caras frente ao contexto, principalmente, que nós estamos vivendo. Mesmo assim, essas contribuições vieram e, graças a elas, também o encontro está acontecendo. Então, sintam-se, cada um e cada uma, responsáveis pelo financiamento deste encontro. Apesar dessa ajuda imprescindível, acho que vocês devem ter notado que tivemos que fazer alguns ajustes logísticos, desde a simplicidade da mesa, a simplicidade do material que foi distribuído, banners que nós vamos reaproveitar, espero que por muitos encontros, camisetas da equipe da monitoria viraram coletes para serem também reaproveitados. Enfim, nas salas das atividades, vocês vão perceber que a equipe de monitoras e monitores está reduzida, mas, graças ao empenho deles e delas, tenho certeza de que vão dar conta do recado, mas peço paciência antecipadamente, porque alguns monitoras e monitores vão se desdobrar entre algumas salas, assim como técnicos. Enfim, tivemos que fazer alguns esforços para dar conta de mais esse encontro à altura de todos os que já foram realizados. E assim eu termino esta breve introdução, voltando à carta de boas-vindas. Os tempos atuais nos exigem firmeza na defesa dos direitos arduamente adquiridos e frontalmente ameaçados. Esta diretoria entende que o fato de estarmos aqui hoje sinaliza fortemente a nossa resiliência e a nossa capacidade de lutar pela garantia desses direitos, especialmente no campo que nos compete diretamente, que é
a qualidade da pós-graduação e da pesquisa em ciências sociais no Brasil. Então, sejam muitíssimo bem-vindas, bem-vindos, que saiamos de Caxambu renovados e renovadas, graças ao companheirismo e à solidariedade que certamente vamos cultivar nesses dias. Muito obrigada. Ouviremos neste momento o diretor de publicações, professor doutor Bruno Speck. Muito boa noite a todos. Faço as palavras da Ana as minhas. Me sinto muito honrado por ter assumido essa responsabilidade de diretor de publicações. É uma responsabilidade muito grande diante dos colegas que dirigiram a revista, as duas revistas pelas quais a Unbox assina, e uma responsabilidade muito grande de levar essa tarefa para frente. A gestão passada, as gestões passadas, avançaram muito em relação à RBCS no que diz respeito a colocá-lo de novo como uma publicação regular, de colocá-la no cielo e de transformar a revista que era impressa numa revista online. Esses avanços certamente eram muito importantes e contribuíram para aumentar a visibilidade da revista, o reconhecimento da revista e a qualidade da revista. E essa nova gestão, na verdade, ganhou aos poucos, ou adquiriu aos poucos, a sua marca, né? E eu diria que essa marca são 3 pontos principais. O primeiro ponto é que a nova gestão se entende como uma gestão coletiva. Então, eu fiz um esforço grande para recrutar gente que não tem a minha cara, que não é do Sudeste, é nova, são muitas mulheres. Então, a gente conta hoje com co-editores, que são a Martina Aliat, do Maranhão, a Liliana Sanjurjo, do Rio, a Olivia Pérez, que está ali, do Piauí, Maurício Rombaldi, da Paraíba. Uma equipe nova, jovem, que trabalha bastante ativa na gestão da revista. Então, eu acho que essa é a primeira marca de ter uma gestão, uma cogestão bastante colaborativa. A segunda marca não é tão inovativa, mas é importante frisar que nós temos um compromisso com a pluralidade e a qualidade da revista. Então, continua o esforço de produzir, no final, artigos de qualidade com ajuda, com recrutamento de pareceristas e de realmente manter a revista nesse patamar. O primeiro sinal, na verdade, que nós estamos no caminho certo é que na última avaliação intermediária, a revista finalmente foi avaliada como A1 em todas as 3 áreas. E a terceira marca talvez seja essa pela qual vocês podem me cobrar daqui a 1 ano, que é o compromisso com a celeridade. Então, a gente tem o compromisso de realmente acelerar o processo de avaliação, de ter explicitamente uma primeira resposta da revista sobre os artigos submetidos em um mês, a resposta dos pareceres em 3 meses, a resposta definitiva em 6 meses e a publicação em 9 meses. Então, essa é a nossa meta, que é uma meta ousada, porque, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um volume muito grande de artigos submetidos. Nos últimos 12 meses foram submetidos 234 artigos. Isso dá, para arredondar um pouco, dá mais ou menos um artigo por dia útil. Desses 4, 5 artigos, então, submetidos por semana, a gente reprova no Desk Review mais ou menos 3 dos 5. Os pareceristas reprovam mais 1, então fica mais ou menos por semana, que finalmente encaminharam para a publicação final.
Então, esse é o volume de artigos com os quais a gente lida. Atualmente, tramitam 95 artigos nas várias fases de publicação, do desk review, primeiro parecerista, decisão final, até a publicação final. Então, esse é um pouco o panorama da onde se encontra a revista. Eu acho que ela tem uma excelente perspectiva de continuar como uma revista de qualidade. Incentivamos todos a submeterem os seus trabalhos na revista. Fizemos um grande esforço nessa Unbox de oferecer vários eventos, várias mesas para discutir sobre o trabalho de publicação em livros e em revistas. Por exemplo, amanhã tem 3 eventos, um sobre livros de manhã, um sobre publicação em revistas também de manhã, e um à tarde sobre bibliometria. Depois da manhã tem mais 3 eventos, mais um sobre revista, um evento comemorativo à tarde sobre o número 100 da RBCS e um evento da BIB, que é a nossa segunda revista, sobre a qual eu vou falar um pouco, apresentando os trabalhos do balanço bibliográfico das 3 áreas, isso no final da tarde, e finalmente na quinta-feira mais um evento sobre revistas. Então, temos uma oferta muito grande nessa Unbox para discutir o estado da arte das revistas, os problemas dos editores, os desafios como parecerista, o que os autores podem fazer. Eu acho que a gente ofereceu um espaço bastante amplo. E, finalmente, para falar da Billy, devo mencionar a Márcia Consolim, que está à frente da revista pelo segundo período consecutivo, secretariada pela Raíssa Ventura. Ela também fez um excelente trabalho de, na verdade, colocar finalmente a revista em dia também, de recrutar ou incentivar os autores a submeterem artigos de qualidade. E ela obteve também, a revista obteve nessa avaliação intermediária também uma boa avaliação intermediária pela CAPES. E o futuro próximo será de colocar a revista também em submissão online para um sistema eletrônico. E o futuro um pouco mais remoto, isso vai demorar mais do que um ano, é a publicação da BIB no Cielo. Então, esse é um pouco o panorama da área das publicações, mais do núcleo duro. Uma das coisas que eu já fiz bem no início foi delegar tarefas da diretoria de publicações para o diretor adjunto, que não está aqui. Então, toda a área responsável pela premiação, pela seleção dos livros, pela publicação das teses premiadas, na verdade, está a cargo do Renato. Esperamos que ele ainda chegue para talvez falar algumas palavras sobre isso. Muito obrigado. Antes de continuarmos, convido a diretora, professora doutora Isabela Tamazo, professora, da Universidade Federal de Goiás, para compor a mesa. Passamos a palavra agora para a presidenta Miriam Pilar Grossi. Alô, boa noite todas, todos. Eu queria saudar, em nome do prefeito Diogo Cury, que aqui está presente, todas as autoridades aqui presentes, começando pelos nossos colegas ex-presidentes, ex-secretárias, todas as e os coordenadores de programas de pós-graduação, chefes de departamento, coordenadores de núcleos, laboratórios de pesquisa, todas as pessoas que nós sabemos que são responsáveis por inúmeras direções acadêmicas da nossa comunidade. Nós estamos muito contentes de receber novamente nossa comunidade de ciências sociais aqui em Caxambu. Apesar de todas as dificuldades financeiras pelas quais a Unbox e a pós-graduação brasileira estão passando nesse momento, conseguimos, graças ao apoio, como a Ana já colocou, dado pelo investimento individual que a presença de vocês aqui atesta, realizar essa 43ª reunião anual da Unbox. Há um ano
atrás, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, tentando antever e nos proteger dos ataques que passaríamos a sofrer na qualidade de intelectuais e, sobretudo, como cientistas sociais, criamos as Ciências Sociais Articuladas, grupo carinhosamente chamado por nós de A4. Graças às ações e às constantes trocas de informações entre as nossas 4 associações, ANPOX, ABA, SBS e ABCP, vivemos esses 10 primeiros meses de 2019 acreditando que é possível resistir ao obscurantismo vigente. Tivemos um ano de intensas lutas, manifestos, protestos em notas e de articulações também no âmbito da SBPC e do Fórum de Ciências Humanas, mas também em busca de diálogo com instâncias do Judiciário, Legislativo e Executivo. Além, claro, da elaboração de documentos, textos, artigos e de um importante diagnóstico a respeito do impacto das ciências sociais na sociedade brasileira. Nossa primeira ação, ainda em 2018, foi firmar um convênio de cooperação com o Ministério Público, através da procuradora Débora Duprá, visando defender e apoiar docentes e discentes atacados em universidades, salas de aula e na prática profissional, junto a diferentes grupos sociais. Lembramos muito, nesse primeiro ano da nossa gestão, dos primórdios da criação da ANPOX, em plena ditadura militar, e o modo como nos tornamos uma das mais respeitadas associações científicas brasileiras. Entendemos também que era necessário aprofundar a atuação política da instituição, acrescentando outras ações à já complexa gestão da ANPOX, nos campos de publicações e da própria organização dessa reunião anual. Tivemos, ao longo desses 10 meses, repensar nosso lugar nesse duro momento político, em que ficamos no olho do furacão, pelo objeto mesmo de nosso métier de cientistas sociais. Sob a pressão de permanentes ataques, tivemos de atender a inúmeras demandas de apoio político da nossa comunidade. Programas de pós-graduação, cursos de graduação, colegas atuando em inúmeras frentes, mas também da sociedade civil, que todo dia recebemos demandas de apoios através de diferentes formas. Também, ao longo de 2019, participamos de audiências públicas na Câmara Federal, estivemos em reunião com o presidente da CAPES, integramos a Marcha da Ciência e, junto com outras 43 associações científicas brasileiras, visando defender um de nossos compromissos assumidos quando de nossa posse, o de defender, aspas, o que nós dizíamos lá, defender a relevância e o espaço das ciências sociais no campo científico e tecnológico. Todavia, apesar da urgência das demandas políticas externas, buscamos também honrar com o segundo compromisso que nós tínhamos assumido, o de agir para a redução das desigualdades regionais, de geração, gênero, étnico-raciais, deficiências e outras na ANPOX. E assim o fizemos, dando continuidade a iniciativas de gestões anteriores, tais como o apoio a participantes mães, a luta contra o assédio em nossas reuniões, o acolhimento de crianças que acompanham os pais aqui em Caxambu e também agindo em outras frentes. No que estava no nosso alcance, tomamos algumas medidas práticas. Primeiro, diminuímos o valor da inscrição para colegas oriundos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estamos também fazendo uma atividade especial para que nós possamos conhecer as ciências sociais produzidas na região Norte, que até o ano passado significava menos de 2% dos participantes dessa reunião. Também temos estimulado colegas e programas de pós-graduação dessas regiões a se unirem à ANPOX. Baixamos também significativamente o valor da inscrição para estudantes de pós-graduação, sobretudo para graduados, mestrandos e mestres. Criamos o Fórum de cursos de graduação em Ciências Sociais, que vai se reunir pela primeira vez aqui, incluindo nele, então, nesse fórum, colegas formados, na sua grande maioria, nos nossos programas de pós-graduação, e que hoje atuam em cursos de graduação em vários lugares do Brasil. Buscamos também reconhecer a significativa, eu acho que o Bruno já apontou para isso, dentro das publicações,
a significativa presença de mulheres cientistas sociais, que há muitos anos são aqui na Ampox mais de 60% das participantes da reunião. Temos chamado mais mulheres para comitês, para cargos de responsabilidade, de reconhecimento. Queremos reconhecer a liderança das mulheres na nossa associação. Lançamos também o edital de apoio a estudantes negros, negras, indígenas, com deficiência e pessoas trans, o qual, graças ao apoio da Fundação Ford, permitiu a presença de 9 pós-graduandas e 4 pós-graduandos nessa reunião. Essas foram algumas das ações externas e internas desse nosso primeiro ano de gestão, em meio à turbulência política brasileira, em diferentes escalas, voltadas para gabinetes em Brasília, mas sem esquecer os detalhes do cotidiano micro da nossa reunião. Temos ainda um ano pela frente e nele precisaremos enfrentar outros desafios, agora ligados ao projeto acadêmico e à gestão econômica e política da Ampox. Do ponto de vista acadêmico, a nossa articulação em Ciências Sociais, o A4, nos mostrou o quanto antropologia, sociologia e ciência política estão fortalecidas, cada uma em seu próprio campo. E achamos agora que é hora de voltar a pensar nas ciências sociais como um campo articulado. Qual é a especificidade da Ampox nessa articulação? Não seria o momento de voltar a pensar nas ciências sociais como espaço rico de análise de dados, a partir de diferentes perspectivas disciplinares? Como integrar mais solidamente nesse diálogo interdisciplinar outras áreas que também já estão bastante próximas, como já bastante integradas na Ampox, as relações internacionais, mas outras áreas de formação de pós-graduação, onde as ciências sociais estão muito presentes hoje no Brasil, como na área de patrimônio, área de estudos de gênero, questões afro-brasileiras e vários outros campos interdisciplinares, nos quais temos muitos colegas atuando. Como manter a estrutura administrativa da nossa associação nesse momento de crise econômica e falta de apoio por parte das agências de financiamento? Como garantir a organização de reuniões anuais face a essas dificuldades? Bom, para além do vasto programa acadêmico que nos espera nos próximos 3 dias, essas são também questões que nós gostaríamos que vocês pensassem junto conosco. Apesar de todas as restrições impostas pela conjuntura econômica, sabemos que teremos 3 dias fascinantes pela frente e desejamos que vocês, nossas e nossos colegas aqui presentes, aproveitem intensamente esse raro momento de trocas, reflexões, articulações, mas também de descanso, afeto e lazer. Afinal, a Ampox em Caxambu significa também isso. Muito obrigada. Antes de passarmos às premiações da noite, gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do senhor Diogo Cury, prefeito de Caxambu, da senhora Mariana Gravina Prates Junqueira, chefe de Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo e Cultura de Caxambu. A secretária executiva, Ana Lúcia Pastore Schitzmeier, gostaria de, neste momento, em nome da associação e de todos os programas de pós-graduação do Brasil filiados à Ampox, dirigir-se ao prefeito para expressar um agradecimento especial. Pediria que o senhor prefeito se aproximasse, por favor. Eu também pediria que a senhora Mariana Gravina Prates Junqueira se aproximasse, chefe do Departamento de Cultura e Secretaria. Eu gostaria de, nesse momento, contar a todas e todos que, graças aos esforços do prefeito, da Mariana e de outros colegas ligados à Prefeitura de Caxambu, nós vamos receber, durante os dias do encontro, aproximadamente 530 crianças e adolescentes de escolas públicas e de uma escola particular de Caxambu.
Nós estamos muito felizes com essas visitas. Essas crianças e adolescentes vão percorrer a exposição de fotografias e assistir a alguns filmes da mostra. Então, eu acho que essa parceria exprime o quanto nós entendemos que a Ampox tem um potencial, inclusive, para além do âmbito da universidade. Eu queria ler, então, rapidamente aqui uma cartinha muito breve, em que a diretoria expressa o seguinte: nós vamos aproveitar esse momento para doar 3 caixas com aproximadamente 50 títulos, e alguns deles repetidos, portanto, uns 100 volumes de livros, para a Biblioteca Municipal de Caxambu. Só simbolicamente nós trouxemos 3, porque as caixas não daria para trazer para cá. Então, estes 3 livros, inclusive, são simbólicos, porque são os 3 últimos editados pela Ampox, e um deles concorre agora ao Prêmio Jabuti, na área de Ciências Humanas. Então, esperamos contribuir com a biblioteca, com todos os e as caxambuenses, e queremos agradecer o acolhimento. Muito obrigada. E como acontece desde o 37º encontro anual, realizado em 2013, a Ampox encerrará esta cerimônia de abertura com a premiação destinada a reconhecer colegas da antropologia, da ciência política e da sociologia por sua excelência acadêmica, pelo impacto de sua destacada produção intelectual e por seu trabalho institucional em prol das ciências sociais. Convidamos, portanto, para compor a mesa, o professor doutor Luiz Fernando Dias Duarte, agraciado com o prêmio Gilberto Velho de Antropologia. Também convidamos o professor doutor Charles Freitas Peçanha, agraciado com o prêmio Gildo Marçal Brandão em Ciência Política. E representando a professora doutora Silke Weber, agraciada com o prêmio Antônio Flávio Pierucci em Sociologia, convidamos a professora Maria Eduarda da Mota Rocha. Convido agora o professor Roque de Barros Laraia, que entregará o prêmio Gilberto Velho em Antropologia ao professor Luiz Fernando Dias Duarte, para algumas breves palavras. Senhores e senhoras, membros da mesa, sinto-me imensamente honrado pelo convite para saudar o meu colega e amigo Luiz Fernando Dias Duarte, que nessa sessão solene recebe merecidamente o Prêmio de Excelência Acadêmica. O nosso homenageado é detentor de um rico currículo acadêmico que resumirei no curto espaço de tempo que possuo.
Formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, obteve o grau de doutor em Antropologia Social em 1985 no Museu Nacional, sob orientação de Gilberto Velho. Em 1991, realizou estágio pós-doutoral em Paris, foi promovido a professor titular do Museu Nacional em 2012, através de concurso público. Atuou como professor visitante em diversas universidades públicas, em Brasília, Paris, Nanterre, Buenos Aires, Rio Grande do Sul, Nacional de San Martín, Nacional de Missão, Nacional de Córdoba. Foi membro do Conselho Consultivo do IFAM, do Conselho Científico do CNPq e da CAPES. Mesmo com tanta atividade acadêmica, aceitou participar do corpo editorial de diversas revistas. Generosamente aceitou participar também de 7 concursos de professor titular, 98 bancas de mestrado e 137 de doutorado. Atualmente é vice-diretor do Museu Nacional e ainda vive sob o impacto da tragédia que atingiu em 3 de setembro de 2018 a nossa mais antiga instituição de pesquisa, atingindo também a todos que fazem ciência nesse país. Tem, portanto, uma imensa tarefa pela frente, mas conhecendo o nosso homenageado, temos a certeza que o Museu Nacional voltará a ser como antes. Obrigado. Convido então para receber o prêmio o professor Luiz Fernando Dias Duarte. Colegas, é grande emoção em receber este prêmio da Ampox, dos colegas que participaram da tomada dessa decisão, e certamente me vieram à cabeça, assim que recebi a notícia dessa láurea, o quanto a Ampox participou da minha vida acadêmica, o quão importante foi, né? Ana Lúcia mencionou isso há pouco, na sua própria carreira. Eu comecei também a minha carreira acadêmica pública no 4º encontro da Ampox, em 1981, creio que em Belo Horizonte, quando apresentei minha primeira comunicação em congresso, que foi em seguida publicada num volume da Ampox com o CNPq, das Ciências Sociais hoje, e foi, portanto, a minha primeira publicação. Depois disso, inúmeras participações em comissões, em comitês, organização de GTs, enfim, toda uma vida circulando em torno da formação dos nossos jovens pesquisadores a partir das bases que a Ampox propiciava, né, em todo esse tempo. Propiciou e continuará propiciando, como nos advertem a presidente e a secretária executiva nesta sessão. Essas atividades acadêmicas, essa trajetória longa minha dentro desta preciosa, dessa tão importante instituição, se marcou nos últimos anos por 3 momentos funestos, mas que fazem parte, como os demais, dessa trama complexa da nossa vida, né? Participei da homenagem a Lígia Sigor no 33º encontro anual,
em 2009. Coordenei a homenagem a Gilberto Velho em 2012, no 36º encontro, e participei ano passado na mesa em homenagem ao Museu Nacional, recentemente destruído, então, naquele momento. São momentos difíceis, mas que adensam apenas o fato que quero ressaltar do quanto encontramos aqui todos nós, acadêmicos das ciências sociais brasileiras, um lugar acolhedor, profícuo, generoso, precioso para o desenvolvimento de nossas carreiras. Excelência não é alguma coisa que nasce pronta, bruta, nua, da coxa de Júpiter. Ela depende das circunstâncias institucionais em que nós nos movemos, em que nós crescemos. Depende das associações, das universidades, dos departamentos, de todas as instâncias, das agências de fomento, de tudo isso que compõe o campo, né, em que nós nos movemos e que nos construímos, a nós, a nossos estudantes, a nossos orientandos, a nossos supervisandos, etc. E isso é o que está ameaçado nesse momento, e que tanta tristeza causa, tanta raiva causa, né, no momento em que alguma excelência é premiada, e a gente vê as condições de produção homóloga de excelência em todos esses nossos herdeiros, manietadas, dificultadas pelas condições atrozes, né, em que o governo da nação, neste momento, se encontra envolvido. Claro que, em se tratando de um prêmio de excelência acadêmica Gilberto Velho, não posso deixar de ressaltar o quanto isso me toca, né, já que fui muito ligado a Gilberto, seu orientando de doutorado, participei, como disse, da cerimônia fúnebre em sua homenagem nesta mesma Ampox, e tenho certeza que ele estaria multiplicadamente feliz em me ver neste momento receber um prêmio desta associação com o seu nome. Muito obrigado a todos. E a todas. Convidamos o professor Breno Marques Bringel, que entregará o prêmio Gildo Marçal Brandão em Ciência Política ao professor Charles Freita Peçanha para algumas breves palavras. Boa noite a todas, a todos, à mesa, aos colegas. Muito me honra poder estar aqui hoje, entregar ao nosso querido Charles Peçanha o Prêmio Ampox de Excelência Acadêmica em Ciência Política. O que dizer do Charles Peçanha que vocês não saibam? Charles é um avis rara. Em uma academia impregnada de egos, disputas de poder, conflitos, Charles talvez seja um dos poucos consensos existentes entre nós. Sua assertividade delicada, transparência, serenidade, fazem com que Charles não perda a ternura jamás, mesmo quando estamos diante dos momentos mais sérios e desafiantes, como o atual. Em uma academia repleta de assédios, brigas entre grupos, humilhações, pequenas e não tão pequenas trocas de favores, a trajetória de Charles mostra que é possível navegar contra a corrente, com humildade, afeto, generosidade e solidariedade. Mas há outra coisa excepcional no Charles que talvez vocês não saibam. Charles é uma das poucas pessoas que conheço que continuam torcendo pelo América Futebol Clube. O América, essa agremiação centenária, fundada em 1904, se não recordo mal, o último título importante desse time, da Grande Tijuca, foi em 1962. Não por isso, o Charles deixou de estar ao lado do América, de hastear sua bandeira, vestir sua camiseta vermelha. Eis outro importante ensinamento do mestre Peçanha: apoiemos e defendamos aquilo e aqueles que acreditamos, e não os vitoriosos ou os pregadores de modismos. 2 anos após esse título do América, em 1964, sabemos
bem o que ocorreu no Brasil. Importante lembrar para não repetir. Desde então, Charles nunca tirou a camiseta vermelha, e não me refiro já à camiseta do América, mas aquela da luta contra a ditadura, a censura, a repressão, todas as formas de opressão. Como muitos de sua geração, a formação acadêmica do Charles foi concomitante às lutas políticas da época. Formou-se em Ciências Sociais na UF em 1968, ano tão simbólico e emblemático, e depois fez seu mestrado em Ciência Política no antigo UPERJ, seu doutorado na Universidade de São Paulo. Em 1974 começou a trabalhar como professor da Cândido Mendes e 2 anos depois assume o cargo com o qual até hoje muitos associamos o Charles, a editoria da revista Dados. Permaneceu nessa função por quase 4 décadas, até que em 2012 peguei o bastão. Brincando, o Charles me dizia: você poderia ficar outras 4 décadas. Fiquei só 6 anos. Felizmente, o bastão agora está com Luiz Augusto Campos, que talvez fique 20, porque está fazendo um trabalho excepcional. Durante esse tempo, a Dados converteu-se em uma das principais periódicos de ciências sociais da América Latina, e isso deveu-se muito ao trabalho sério e dedicado do Charles. Charles enfaticamente defendeu a profissionalização das revistas em ciências sociais, instaurou o sistema de pareceres quando isso não existia no Brasil, indexou a revista em vários repositórios. A contribuição de Charles, no entanto, foi muito além da Dados, da qual ainda é hoje editor emérito. Charles foi peça-chave na criação das principais instituições de divulgação científica nas últimas décadas no Brasil, com destaque para a Associação Brasileira de Editoria Científica, a ABEC, em 1985. Foi Charles o primeiro e até hoje o único presidente da área de ciências sociais dessa associação. 10 anos depois, em 1996, Charles foi um dos fundadores do Cielo, que todos conhecem. Além disso, foi idealizador e primeiro editor da BIB, revista da Unpox, que junto com Lúcia Lippe tratou com muito zelo desde a fundação dessa associação. Contribuiu assim de maneira decisiva para o desenvolvimento da Unpox e para a integração dos programas de pós-graduação em ciências sociais no país. Contribuiu também para a criação e a profissionalização de algumas das principais revistas em nossas respectivas disciplinas, ao não buscar nunca favorecer um grupo, uma revista, uma perspectiva. Charles tornou-se um grande protagonista das ciências sociais no Brasil nas últimas décadas. E se a tônica geral do Brasil é termos pesquisadores que sempre ocupam de maneira muito precária e temporária as revistas como o editor, Charles tornou-se um editor profissional. Fez isso sem renunciar a ser um pesquisador notável em suas áreas de atuação, como a relação entre executivo e legislativo e o controle judiciário, temas dos quais sempre apresentou papers na Unpox e também chegou a ganhar prêmios. Nesses tempos sombrios e de desmanches, esse prêmio para o Charles Peçanha é não somente o reconhecimento de uma trajetória notável dedicada às ciências sociais e à divulgação científica no Brasil, mas também, a meu ver, um chamado para que possamos aprender com suas contribuições. Tratar nossas revistas de maneira imparcial e profissional, pensar sempre amplamente, articular a unidade na diversidade e ser criativos para construirmos uma resposta intelectual a partir das ciências sociais a essa crise. Obrigado e parabéns, Charles. Convidamos então para receber o prêmio professor Charles Freitas Peçanha. Pesa, a idade pesa, gente. Meus amigos, eu queria falar, não por ritual acadêmico,
mas do fundo do coração de que eu estou profundamente contente e emocionado com essa homenagem. Eu vivo Unbox desde o primeiro encontro. Eu sou talvez um dos últimos remanescentes do primeiro encontro na sede do UPERJ, quando Fernando Henrique Cardoso botou o papelzinho na mão e rabiscou a primeira diretoria. Praticamente fui a todos os encontros da Unbox até os anos 50. Então, participei dos primeiros grupos da Unbox. Fui do grupo de elites políticas, criado por Eri Diniz, e fui dos grupos que sucederam esse grupo de elites políticas e os diferentes grupos de instituições. Para mim, é uma honra muito grande receber esse prêmio. Agradeço muito a diretoria da Unbox, na pessoa da sua presidenta Miriam Pilar Grossi, e aos colegas que estão me ouvindo. Receber um prêmio com o nome de Gildo Marçal Brandão é uma alegria e uma responsabilidade de um colega, com o nome de um colega que teve uma trajetória dedicada à luta por uma sociedade mais justa. Agradeço também as palavras do meu querido amigo Breno Bringel, que, sinceramente, ainda não consegui me refazer da homenagem das palavras dele. Ressalto que a Unbox foi muito importante. Houve um tempo em que havia uma dificuldade muito grande de se fazer ciências sociais de maneira livre dentro das instituições de pesquisa. E não é à toa que os primeiros secretários executivos da Unbox, talvez os 5 ou 6, tenham vindo de instituições privadas, não das universidades públicas, do IDESP, do SEDEC, do IUPERJ, porque naquela época havia uma perseguição. A primeira secretária executiva da Universidade Pública foi Alice Rangel de Paiva Abreu. Eram essas instituições privadas que abrigavam a Unbox e que não eram instituições que estavam dentro do orçamento público. Não é? Está aqui Sérgio Micério do IDESP, não é? Regis, os colegas do SEDEC, os colegas Renato Bosch e Olavo Brasil no UPERJ, etc. Então foi uma trajetória muito grande. Havia um grupo, o grupo mais barulhento da Unbox, que era o grupo Movimentos e Partidos de Esquerda. A organização do encontro tinha muita dificuldade de abrigar esse curso, porque a gritaria era muito grande. E como as salas eram contíguas, às vezes havia uma dificuldade muito grande de fazer o isolamento acústico desse grupo que tinha apenas esse espaço, que era o espaço da Unbox, para discussão e para discussão do seu tema de pesquisa de forma acadêmica. Eu, sinceramente, quando comecei a ouvir os 3 colegas da diretoria, eu mudei um pouco as coisas que eu ia falar. E me lembrei um pouco do ano de 1968. 68 é um ano conhecido como o ano do Ato Institucional número 5. Só que o ato foi no final do ano. As consequências do Ato Institucional número 5 são consequências que vieram em 1969. Então, esses acontecimentos estão com meio século, estão fazendo 50 anos. Coincidentemente, nós estamos comemorando 50 anos do Museu Nacional. Coincidentemente, nós estamos comemorando 50 anos do DCP, Departamento de Ciência Política de Minas Gerais. E comemoramos, semana passada, 50 anos dos cursos do IUPERJ. Ao contrário do que se pensava, né,
teses, inclusive publicadas em editoriais da Dados, que os regimes autoritários enrijecem as ciências sociais se frutificaram. A USP, que talvez tenha sido a mais golpeada de todos, com a cassação de seus professores, retomou, dando grande contribuição ao desenvolvimento das ciências sociais. O Departamento de Ciência Política da USP, do qual eu fui aluno, já está por volta dos seus 44, 45 anos também. E a Ampox também, com 43 anos. Então, nós temos uma história de luta, nós temos uma história de enfrentamento, mas nós temos uma história também de enfrentamento e de interpretação acadêmica. A profissionalização e a modernização da antropologia brasileira vem com o Museu Nacional e outras instituições que surgiram na mesma época. A modificação e a modernização da ciência política, isso é óbvio, todos dizem, vem com o DCP de Minas, vem com o UPERJ, vem com a USP, que criou o programa logo depois, sem contar com a velha contribuição da USP, que, embora vitimada mais do que as outras instituições, porque as outras instituições praticamente não ainda existiam, a não ser o Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o momento é difícil. O momento é muito difícil. Mas a história de liberdade da Ampox, de liberdade acadêmica, a história construída por essas instituições de pesquisa, que são contemporâneas do ato institucional número 5, vejam bem, o ano de 69, sugiro a vocês uma leitura diária na sessão de 50 anos da Folha de São Paulo. O que nós tivemos em 1969? Nós tivemos o ano todo com o Congresso fechado. Nós tivemos penas de banimento, nós tivemos penas de morte, nós tivemos a Constituição de 69. E, no entanto, fundamos instituições que renovaram ou ajudaram a renovar as ciências sociais brasileiras. Tenho lido todo dia, todos os dias. Não pensem que a situação parou no AI-5. Nós fomos até o ato 18. Nós tivemos um congresso fechado e uma eleição indireta feita por um Conselho de Segurança Nacional, no dia de ontem, aliás, eu li isso ontem na Folha, do general Médici, presidente da República. Estamos juntos, as ciências sociais estão mais vigorosas do que nunca. A Ampox realmente foi uma instituição que nos fortaleceu e, principalmente, nos colocou juntos. Foi a Ampox que colocou a comunidade acadêmica junto. Então, muito orgulho de receber esse prêmio da Ampox e tenho certeza que, mais uma vez, a Ampox será um ponto de reunião para enfrentar os tempos difíceis. Muito obrigado pela homenagem de vocês, eu fiquei muito emocionado com ela, muito agradecido e contem comigo aí para a gente continuar trabalhando por essas coisas que nós acreditamos. Muito obrigado. Convido o professor Carlos Benedito Martins, que entregará o prêmio Antônio Flávio Pierucci em Sociologia, a representante da professora Silke Weber, para algumas breves palavras sobre ela. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa. Para mim é uma grande honra fazer a saudação a essa pessoa que eu tenho tanto carinho, tanto respeito, tanta admiração, professora Silke Weber. A professora Silke Weber possui uma longa e marcante trajetória no campo da sociologia brasileira. Possui uma expressiva produção em termos de livros e artigos,
com elevada qualidade acadêmica na área da sociologia, na qual realizou trabalhos significativos sobre universidade brasileira, políticas educacionais, educação básica, qualidade da educação pública. Ingressou na Universidade Federal de Pernambuco em 68. E, nesse sentido, Charles acompanha o processo de institucionalização da sociologia brasileira desde aquele momento. E é uma testemunha desse processo e um ator importante desse processo. Foi uma liderança decisiva na construção da pós-graduação de sociologia nessa universidade e também na região do Nordeste. Quando a Silke entrou, em Pernambuco tinha o programa integrado de mestrado em economia e sociologia. Ela foi uma pessoa importante para criar uma pós-graduação em sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Silke continua extremamente ativa e dedicada ao programa de pós-graduação em sociologia e constitui uma referência acadêmica, intelectual e ética para o corpo docente e para os alunos dessa universidade e para várias universidades do Brasil. Aposentou-se em 2003. No entanto, continuou trabalhando de uma forma ininterrupta em suas atividades acadêmicas. Ainda hoje tem o hábito de chegar cedo na universidade para organizar suas atividades de ensino e pesquisa, permanecendo grande parte do dia no departamento de sociologia. Ao longo de sua trajetória acadêmica, dedicou parte de sua vida ao processo de institucionalização da comunidade científica brasileira, tendo uma atuação muito expressiva no interior da SBPC. Teve também uma participação ativa na institucionalização da sociologia no Brasil, integrando os comitês da área de sociologia da CAPES, do SEAD, do CNPq, o comitê da Ford e outras agências de fomento do Brasil. Em 2007, em função da qualidade de suas atividades acadêmicas, na Universidade Federal de Pernambuco, recebeu o título de professora emérita. Em 2009, recebeu o prêmio Florestan Fernandes da Sociedade Brasileira de Sociologia pela sua contribuição científica e institucional para a sociologia brasileira. Além de sua dedicação à universidade e à sociologia, engajou-se também na esfera pública, na realização de políticas públicas do país. Por 2 vezes, assumiu a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco nas décadas de 80 e 90, com uma postura digna e o exerceu com reconhecida competência profissional. Nestas 2 ocasiões em que assumiu a Secretaria de Educação, continuou exercendo suas atividades acadêmicas do Departamento de Sociologia. Foi também membro do Conselho Nacional de Educação entre 1996 e 2001. Ao longo de sua trajetória, alinhou um rigor teórico, metodológico e empírico em seus trabalhos, tratou temas socialmente relevantes e utilizou a imaginação sociológica para estabelecer um compromisso político na luta contra as desigualdades sociais, tendo como horizonte a defesa de instituições democráticas. Continua sendo uma pesquisadora muito bem informada, que acompanha atentamente as contribuições recentes da sociologia brasileira e internacional. Tem adotado uma atitude incansável na luta por uma sociedade justa e solidária. É tocante ver a sua dedicação em defesa da universidade pública brasileira, tão duramente atacada neste momento obscurantista da sociedade brasileira. Está sempre presente nas manifestações públicas, nas passeatas recentes, posicionando-se contra o ataque às conquistas sociais, às duras penas conquistadas após a ditadura militar e em defesa da preservação de instituições democráticas no país. O que singulariza Silke é uma mistura de temperos especiais. O rigor e a energia germânicos herdado da socialização familiar, muita fibra, muita disposição para o trabalho. No entanto, tudo isso combina com a paixão com a qual desenvolve o seu trabalho intelectual, a alegria e o entusiasmo com que acolhe novas ideias, pessoas e projetos. Ao mesmo tempo em que possui um elevado espírito público,
sempre premiou uma elegância pessoal nas relações com os colegas e alunos. É amiga, solidária, sempre está com a porta aberta de sua sala na UFPE, para quem quer que seja, por uma palavra amiga, um conselho que até pode ser duro de ser ouvido, mas sempre é dito de forma mais respeitosa possível. Silke é discreta, sincera, leal, jovial e divertida. Gosta de arte, de literatura, de teatro, de cinema e destaca os amigos. Assim como aprecia a leitura de um bom livro, tem o mesmo prazer em partilhar uma boa mesa compartilhada com os amigos. Silke representou um modelo acadêmico e ético de uma intelectual pública para a minha geração e tenho certeza que continuará sendo uma referência de conduta ética e intelectual para as novas gerações. Convido então para receber o prêmio em nome da professora Silke Weber, a professora Maria Eduarda da Mota Rocha, e em seguida ouviremos uma mensagem que a professora Silke nos enviou. Boa noite. Prezados integrantes da diretoria da Ampox, caros colegas presentes a esta solenidade de abertura da 43ª reunião anual da Ampox. Ainda sob impacto de surpreendentemente haver sido contemplada com o prêmio Ampox de excelência acadêmica Antônio Flávio Pierucci, Sociologia, referência a um sociólogo que muito teria a nos dizer sobre religião e conservadorismo na contemporaneidade e a quem rendo a minha homenagem neste momento em que fui indicada para receber o prêmio. Só me resta agradecer com muita emoção a atribuição de tão honrosa distinção. Apresento as minhas sinceras desculpas por não poder estar pessoalmente presente por problema de locomoção nesta significativa cerimônia. A minha grande surpresa decorre do fato de considerar que durante a minha vida acadêmica somente tenho procurado realizar o que foi colocado como desafio à geração que integro. Uma geração que assumiu, entre outras tarefas, a responsabilidade de colaborar para impulsionar, consolidar e expandir a estruturação das condições para que o nosso país pudesse formar massa crítica, incrementar a produção de conhecimento, cultura, arte, tecnologia nas diferentes áreas, que fizesse avançar o relacionamento da universidade com a sociedade brasileira, de modo que essa mesma universidade pudesse enfrentar os problemas candentes justamente de nossa sociedade, vindo a tornar-se por essa via um parceiro reconhecido na comunidade científica internacional. Com efeito, a geração a qual pertenço se imiscuiu de forma ativa no delineamento de uma ação universitária que se traduziu nos marcos do parecer do Conselho Federal de Educação número 977 de 1965, de autoria de Nildo Sucupira, que definiu a pós-graduação no país e mais adiante no da reforma universitária de 1968, como sabido, uma reforma que sedimentou a concepção de universidade como instituição simultaneamente produtora, crítica e disseminadora do conhecimento, desenvolvedora de tecnologia, cultura e arte, formadora de profissionais e comprometida com o enriquecimento do clima cultural do país. Trata-se de uma geração que colaborou no estabelecimento dos requisitos para o exercício da docência universitária do Brasil, tanto no que diz respeito à formação, como no que concerne às condições de trabalho, apostando na contribuição da universidade para a construção do futuro de uma nação moderna. E assim, foi sendo desenvolvida e estabelecida local e nacionalmente a estrutura de formação com o objetivo de permitir ao Brasil tornar-se um interlocutor internacionalmente reconhecido do ponto de vista acadêmico e científico. Essa tessitura
horizonte implícito ou explícito a modernização do país, tanto do ponto de vista científico-cultural, como de atender a necessidades de natureza econômico-sociais. Ou seja, o pano de fundo e o escopo das preocupações era superar o chamado atraso nas diferentes dimensões científica, tecnológica, social, cultural. Importava mudar a lógica institucional vigente, que não acompanhava o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e pouco havia considerado questões nacionais e regionais, aspectos que já há décadas eram reivindicados por intelectuais, cientistas e estudantes. Nesse processo, iniciativas mais diversas foram tomadas e incentivadas, dentre as quais merecem destaque a criação e desenvolvimento de programas de formação de quadros em nível de pós-graduação e, consequentemente, a institucionalização da pesquisa em áreas básicas de profissionais, consagrando a concepção de universidade calcada na produção de conhecimento. Tais orientações suscitaram o estabelecimento de políticas educacionais e de desenvolvimento científico e tecnológico que promoveram não somente o alargamento das ações de fomento à pesquisa nas diversas áreas já desenvolvidas pelo CNPq, mas, sobretudo, patrocinaram a reorientação das atividades de aperfeiçoamento pessoal de nível superior promovidos pela CAPES. Além disso, foi introduzida a prática de planejamento do desenvolvimento científico e tecnológico do país, consubstanciado, entre outras ações, nas sucessivas edições do Plano Nacional de Pós-Graduação desde 1974. O desencadeamento desses processos requeriu o aporte de novas gerações da então ainda pequena e atuante comunidade universitária, que já fora responsável pela criação de sociedades científicas e de instituições de fomento nas áreas das ciências biológicas, exatas e da natureza, e vinha influenciando o delineamento da política científica e tecnológica e também educacional. Tendo participado do movimento estudantil e de algumas suas entidades no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, e tendo estudado em Paris em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970, fui instada por colegas que conhecera durante essas diferentes vivências estudantis a participar da dinâmica de implantação do sistema de pós-graduação e de seus diversos desdobramentos anteriormente mencionados, recrutada que fora pelo professor Heraldo Souto Maior no final dos anos 1960 para o que se tornou o atual programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Desse modo, com efeito, estive presente em momentos históricos de referência da sedimentação de políticas relativas à ciência e tecnologia, especialmente a de pós-graduação nas áreas das ciências humanas e sociais e da educação. E esse envolvimento se expressou tanto na colaboração, na constituição, consolidação de sociedades e entidades científicas, tais que a VOX, a SBPC, a SBS, por exemplo, como no debate sobre as relações universidade-sociedade e também a respeito da educação básica, para o que muito contribuiu a experiência de gerir a educação de Pernambuco, a convite do governador Miguel Arraes de Alencar, em seu segundo e terceiro mandatos. Importa assinalar que a exposição pública inerente ao exercício de um cargo executivo em um governo estadual necessariamente amplia o espaço de intervenção para quem o exerce, favorecendo a participação em instâncias de caráter nacional, o que explica também a minha presença em diferentes órgãos e comissões nacionais relacionados à definição de políticas de educação superior nas 2 últimas décadas. Portanto, acabei por exercer ação multifacetada, acionada pelos agentes das tônicas que foram orientando as políticas estabelecidas em conjunturas determinadas, nacional ou localmente, no âmbito da ciência e tecnologia e da educação. Entendo minha atuação mais nessa chave do que relacionada a ações que caracterizariam uma excelência acadêmica stricto sensu. Calcada nessa perspectiva, entendo que a minha vida profissional, desenvolvida no âmbito universitário, representou apenas a tentativa de colaboração para concretizar escopos institucionais e o cumprimento de tarefas a eles associados,
quais sejam ensino, pesquisa e extensão, de modo interrelacionado sempre que possível. Em síntese, o que tenho realizado não possui outro significado que o cumprimento das responsabilidades inerentes à atividade universitária ou decorrente das decisões políticas tomadas ou pactuadas em determinadas circunstâncias. Esse segundo penso, o único mérito da minha vida profissional. Agradeço ao Ampox a deferência que hoje me concede, já que ela enseja a oportunidade para que eu esclareça as linhas condutoras de uma trajetória acadêmica que tão somente procurou ser coerente com as demandas de seu tempo. Concluo, enfim, almejando que, a despeito da visão reducionista das políticas adotadas pelo atual governo, seja preservado o papel das universidades da pós-graduação e desenvolvimento do Brasil, dando o necessário suporte à sua produção e disseminação de conhecimento, à formação profissional, ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao fomento do enriquecimento cultural. Almeja, igualmente, sejam fortalecidos os órgãos coordenadores do sistema de ciência, tecnologia e formação, particularmente CAPES e CNPq, e seja revista a política de contenção de recursos financeiros para as universidades públicas e o corte de bolsas de estudo em todos os níveis de formação, principalmente na pós-graduação, uma experiência do país que tem sido internacionalmente reconhecida como exitosa. Explicitado tudo isso, reitero os meus sinceros agradecimentos pela indicação de meu nome para prêmio tão significativo no campo da sociologia no Brasil, área que, por se voltar à compreensão de processos sociais, ficou vulnerável no seu campo de atuação na atual conjuntura da política do país. A professora Maria Eduarda da Mota Rocha também fará uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Eu acho que eu nunca tive tão nervosa para falar em público, porque uma coisa é falar em meu nome, outra coisa é falar no nome da professora Silke Weber. Mas eu não poderia deixar passar a ocasião de reiterar o papel que ela tem para a gente, do PPGS, da UFPE, porque, afinal de contas, se a gente acredita nas palavras dela, ela só fez aquilo que o tempo dela exigiu. Mas eu não sei se um ser humano pode almejar fazer mais do que isso, né? Isso é muito. Silke é uma pessoa que tem qualidades excepcionais que marcaram a nossa cultura institucional, e nós seremos sempre devedores desse trabalho, né? Um trabalho de construção institucional que está sendo desfeito nesse momento no Brasil, e ela nos ensina mais uma vez, com muita resiliência e com muita firmeza na sua postura. Ela está sendo ali, ela que não tem deixado a gente sucumbir ao pessimismo nesse contexto. Eu só queria dizer que, dentre essas características que Carlos ressaltou, de fato, é uma pessoa, as qualidades que ela apresenta de enorme civilidade, generosidade e retidão, uma firmeza de convicção, que é uma coisa muito impressionante e que não descamba para a intolerância. Também é outra coisa que a gente precisa exercitar muito nesse tempo, né? Eu só queria finalizar com uma anedota para que vocês tenham um pouco a noção de quem é a professora Silke Weber, quem não tem o privilégio de conviver com ela. Quando Paulo Freire estava exilado na Suíça, Silke foi visitá-lo. E aí, falando com ele, perguntou: Paulo, o que é que você quer que eu leve do Brasil? Aí ele disse: eu queria uma caixa de chocolate e batom. Aí ela disse: desculpe, Paulo, você está na Suíça, saudosismo tem limite. Essa é a nossa professora. Muito obrigada.